O colecionismo são retalhos da história. Eu procurei aqui fazer retalhos da história de Guimarães, com o que está apresentado aqui, é nessa base. Em 1953, a atribuição de cidade. Sim. Por Dona Maria. E em termos de colecionismo, vale a pena já verificarmos, só nesta amostra que temos aqui presente, a medalhística, a filatelia e a bibliofilia, que são 4 áreas do colecionismo, do grande colecionismo. E esta exposição, obviamente, fala das personalidades importantes da história de Guimarães. Se seguirmos, vamos logo diretamente. A primeira vitrine dedicada à soberana, Santa Maria de Guimarães, o livro de ouro da cidade, que tão pouca gente conhece. Uma das imagens mais antigas que existe. E depois, em cima, um conjunto de 5 cartazes de uma das maiores figuras de Guimarães, um homem que tirou o curso de Belas Artes em Lisboa e que depois se transformou, talvez, no único vitralista de referência português, que foi considerado um grande artista europeu e que fez vitrais para as catedrais, por exemplo, em Itália. Estou-me a referir a António Lino. Nesta segunda vitrine é dedicada à segunda mulher, Dona Muma Dias, a senhora galega que criou a cidade de Guimarães e é o primeiro rei da fundação. Como se pode verificar, tem também aqui vários exemplares de coleção de medalhística importantes e a reprodução de um dos documentos fundamentais à criação de Portugal, a bula Manifestum Probatum. E outro referente de Guimarães, Gil Vicente, diz a tradição natural de Orgeses, toda a sua família. Chegamos à terceira vitrine e ao verdadeiro rei de Guimarães, Dom João I. Tem ali uma peça única em porcelana, que é uma coleção única de 6, que são difíceis de arranjar, esta referente à Batalha de São Mamede. Mais medalhística, uma reprodução do pelote de Dom João I num compromisso que adquiriu com Santa Maria de Guimarães. Aqui temos cartofilia. A cartofilia é a coleção de cartas postais que eram sempre reproduzidas, estas refere-se a todo o património vimaranense, mas também a 2 peças extraordinárias, que são a primeira página de 2 jornais, um do Porto, o Comércio do Porto, que dedica a primeira página a Guimarães, e o Notícias de Guimarães. Relacionado com as festas da cidade. Com as festas da cidade. E Gualterianas têm ali 5 cartazes das festas que estão a acontecer neste momento e que reproduzem o património vimaranense, mas também o trabalho do pintor aos Domingos, um artista plástico, mestre caçoeira. E depois aqui, finalmente, esta última vitrine, que fala de um contemporâneo, que é o José de Guimarães. Para acabar, chegamos aqui e tem aqui uma lista da grandiosidade desta exposição, porque ela é aqui uma amostra, mas que contém
todos estes autores de Guimarães, que por razões óbvias estão guardados em termos de colecionismo filatélico, medalhística, numismática, e isso aí, como colecionador, só o autor é que poderá falar, o Sr. António Meireles Martins. 20 anos comecei a ganhar gosto por coisas menos normais e que eu comecei a frequentar a nossa feira. Nessa altura ainda não havia, suponho, mas passei a frequentá-la diversas vezes, mas saía muitas vezes para o Porto e Lisboa com amigos que iam em busca de relíquias que habitualmente não se encontram. Quer dizer, quando aqui se expõe isto que aparentemente para o povo não conta, vai-se ver que nos museus não aparece nada disto. E eu dou-me a ideia que isto é a base daquilo que poderá levar às visitas daqueles que se interessam pelas coisas que estão nos museus, porque os museus estão vazios, as pessoas aparecem uma de vez em quando e o resto deixou de ter interesse. A mocidade não se importa pelo colecionismo. É uma preservação da história, o colecionismo? Eu entendo que o colecionismo são retalhos da história. Eu procurei aqui fazer retalhos da história de Guimarães, com o que está apresentado aqui, é nessa base. Mas, na verdade, eu andei no Porto e em Lisboa a comprar coisas que em Guimarães não encontrava, mas que acho que valeu a pena, não foi dinheiro perdido, porque para meu gozo pessoal, mas que algumas vezes já fizemos algumas exposições, eu acho que deviam chegar mais perto do povo, no sentido de se inteirar do que faz parte da nossa história e que nos traz até hoje, e que se não se fizer hoje, que me parece que hoje a mocidade não quer saber, vai perder-se muita da história física que pode ser apresentada para amanhã fazer a história daqueles que efetivamente trabalham nessa área. Fui juntando diversos materiais, diversas áreas, tudo que fosse esquisito, diferente, tudo que fosse atraente à vista, eu gostei de comprar e colecionar. É evidente que havia peças que se tornavam excessivamente caras e que, por vezes, só apertando bem com o fornecedor conseguia comprá-las, mas de outra forma houve uma ou outra que não comprei. Aliás, há muita coisa que não pude comprar, mas na verdade eu sou muito polivalente em termos de colecionismo, quer dizer, tenho diversas áreas de colecionismo, que ali o amigo Fernando Capel Miguel me tem acompanhado em todas as exposições que tenho feito, e já são algumas. Fizemos uma que foi a do Lotarias, foi em Vila Verde, fizemos foi a primeira exposição de lotarias que se fez a nível do país, com certeza, particular. E também essa coleção, tem uma coleção grande de... É uma coleção de bilhetes inteiros, daqueles assim, lençóis compridos, que efetivamente dá prazer tê-los, porque são bonitos e contam histórias, contam-nos a vida das diversas áreas, desde os animais, sei lá, tudo que se possa imaginar. E é de facto através das lotarias que todas as semanas se faz reclame ao que quer que seja, não é? Quer dizer, os selos também fazem, mas para mim as lotarias são mais, porque são semanais e trazem de facto motivos extraordinários, que é preciso fazer a leitura e, se quiser ir mais além, poder ir e ver até que ponto aquilo de facto tem interesse. Mas eu fiz aqui também uma exposição de canetas, cujo título era Da Escrita à Caneta de Tinteiro, que também foi muito boa. Fizemos aqui os 500 anos dos Correios de Portugal, que parece-me que não fizerem parte nenhuma a não ser em Lisboa e aqui. E a preservação de todo esse espólio? A preservação é um problema. Como é que vai ser? A minha mulher, uma ocasião, disse-me: olha, já que não te posso vencer, junto-me a ti. Porquê? Porque eu desorganizo-lhe a casa. Ela fica toda em alvoroço porque
eu para procurar determinadas coisas tenho que pousar aqui, ali e acolá para poder encontrar o que quero. E muitas vezes nem consigo encontrar, porque é de facto, eu tenho um pavilhão onde tinha 15 carros e despejei-o e pus para lá toda a casta de documentação em termos de revistas, jornais e tudo aquilo que se possa imaginar, que efetivamente me ocupa aquilo tudo. Está tudo assim um bocado abandalhado, mas está lá. Eu, se precisar, vou lá e documento-me em relação a personalidades do país e da cidade. Olha, ainda há bem pouco tempo peguei no jornal O Povo de Guimarães, em que o meu amigo está lá e eu queria lhe fazer uma surpresa, mas aquilo é demasiado grande e eu já não estou em idade para andar carregado. Mas, quer dizer, tem alguém que o vá suceder e manter? Eu tenho um filho que, de facto, ele é arqueólogo e interessa-se muito pela área. Ele é um bom conversador e tem, não sei se me fica bem dizer, tem uma boa conversação, boas relações e pode ser que sim, nesta área. Agora, determinada, porque eu tenho uma biblioteca razoavelmente boa e grande e ele aí está presente. Nestas coisas assim, acho que nem por isso, não é? Os outros, tenho um que está a viver no Porto, outro que está a viver em Aveiro e de certeza que esses também não vão ganhar amor a estas coisas, porque isto ocupa muito espaço, compreende? Pode ser que uma entidade pública vá eventualmente no futuro. Não, eu vou preveni-los de que não deitem nada fora, que façam oferta àquilo que eles não quiserem às entidades de Guimarães, não é? Livros, coisas que não queiram, vão oferecê-los à Sociedade Martins Sarmento, à Biblioteca Raul Brandão, enfim, essas casas que possam agasalhar e que queiram também preservar um pouco da história, porque nem toda a gente, por exemplo, eu posso lhe dizer que este jornal que aqui está, o Comércio do Porto, de 1940, em Guimarães não vai encontrar ninguém que o tenha, de certeza. Eu comprei no Porto, mas em Guimarães ninguém o guarda, porque não é um jornal da terra. Já as notícias de Guimarães, sim, vai-se às nossas casas da especialidade e eles têm, mas este não. E este versa precisamente os centenários, 1140, 1640 e depois foi as comemorações em 1940, quando Lisboa, através do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, Salazar, estiveram cá e fizeram-se festas grandes e importantes, não é? Há alguma negociação que se lembre que tenha sido propriamente difícil ou caricata? Difícil torna-se sempre quando nós queremos comprar pelo menor o preço maior que quem vende, não é? Quem vende quer sempre apanhar o valor mais alto. Quem compra procura dar o mínimo possível. Eu tive algumas dificuldades em termos dos automóveis, que aí já eram valores que estavam em consideração, sei lá, mais 500 ou menos 500 e de facto tornava-se difícil. Depois, por causa de insistência de um lado e interesse do outro, as coisas concretizavam-se. Em relação a estas peças, há alguma que tenha adquirido ou que alguém lhe tenha eventualmente oferecido sem ter noção do valor que estava em causa? Não, eu procurei saber, aqui em Guimarães, nas casas da especialidade, saber o que é que tinham sobre Guimarães. Assim como no Porto e em Lisboa, procurava saber o que é que eles tinham sobre Guimarães. Era sempre o nosso lema, eu e um amigo que já faleceu, um tal Raimundo Fernandes, e um Zequinha da Imperial, e vai lá até o polícia, o Aníbal. Íamos para o Porto e Lisboa em busca de coisas que pudessem interessar a Guimarães. E compravam-se umas coisas, às vezes por um preço melhor, outras vezes nem por isso, às vezes porque não sabiam o interesse que aquilo podia ter para nós, e para eles aquilo era praticamente sem importância, mas para nós vimaranenses íamos em busca de peças que dissessem alguma coisa. E foi daí que eu comecei, de facto, a partir dos meus 20 anos, a amealhar ou a juntar, não é a colecionar, porque colecionar, eu ainda hoje não posso dizer que coleciono. Eu junto peças que depois procuro coordenar e dar-lhe um bocadinho de história, não é? Quer dizer, selecionando, dando a entender aquilo que o que está exposto tem um princípio, meio e fim. Esta exposição que aqui está, em princípio, tinha um interesse bem maior. Quando o presidente aqui da Junta me convidou para fazer uma exposição
em grande dimensão relativamente aos 170 anos da Rainha Dona Maria II, que levou de vila à cidade a nossa cidade. Ele disse-me, vamos fazer qualquer coisa em grande, porque também o dia 22 de julho é o dia deles, da Junta de Freguesia. Então íamos fazer uma coisa relativamente grande, boa, com muito mais peças do que aqui está. Bateu a todas as portas e dá-me a ideia que foi recebendo negas de todo o lado. Ao receber as negas, começou a desanimar. E eu depois disse-lhe, olha, não podemos fazer lá fora, vamos fazer aqui. E reduziu-se isto ao mínimo do que aqui está, porque na verdade pensava-se que com um espaço grande pudesse trazer... Eu posso lhe dizer que se me deixassem, eu cobria o Toural com cartazes dos eventos que levámos a efeito cá, quer dizer, através da Câmara, através de entidades particulares, etc. Eu, sem mentir, posso lhe dizer que tinha cartazes para fazer uma cintura à volta do Toural. É uma pena que as entidades não tenham abraçado uma exposição de maior dimensão. É uma pena que, efetivamente, bom, só há uma casa que eu admito que, efetivamente, não tenha tido a receptividade, que foi a Sociedade Martins Sarmento, que todos os anos, previamente, faz o seu programa para as exposições que vão fazer durante o ano. E aí já estavam comprometidos, e perfeitamente de acordo, e a lógica é essa, estavam comprometidos, não iam abrir uma exceção, prejudicando que já estava comprometido. Mas, na verdade, não há, por parte da Câmara, penso eu, o interesse em ir junto dos colecionadores para mostrar as pequenas peças que fazem parte das grandes. Isto são retalhos da história de Guimarães, mas há falta de interesse, não há um cantinho para o colecionador que poderia muitas vezes levar a esta mocidade que agora não quer saber de nada, para eles é o telemóvel e vinho e pouco mais, mas que efetivamente é pena porque esta motivação que eu tenho e que vai terminar comigo, haverá um ou outro mais espevitado, mas ninguém se vai interessar por estas coisas que aqui estão, estas velharias que relatam a história de uma cidade, não é? E que deixam cair.